Quero desejar a você um feliz sábado na presença de Deus nesta noite. Que a paz do Espírito Santo possa estar no seu coração e que você possa sair daqui muito mais feliz, alegre e cheio do poder de Deus do que quando aqui entrou. Eu quero pedir licença a vocês para tirar meu relógio. Vocês tiraram de qualquer tipo de relógio que tem na igreja e nós não temos como nos guiar aqui. E quando eu perceber que você está olhando muito no relógio, eu já estou entendendo que nós estamos avançando no horário. Mas ele já está aqui do meu lado para que nós tenhamos o bom senso necessário na nossa meditação desta noite. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia na mão. Nós vamos usar muito a Bíblia. Eu espero compartilhar com vocês uma mensagem que vem a partir da Bíblia. E eu quero convidar você a fazer uma breve oração, convidando o poder de Deus para iluminar nossa mente e nosso coração. Oremos. Senhor Deus poderoso, como é gostoso chegar à tua casa de oração, abrir a tua palavra e sentir o teu poder falando ao nosso coração e à nossa mente. Nós queremos, Pai, que esse Espírito poderoso esteja em nosso meio, afastando qualquer pensamento, qualquer problema que esteja pairando em nossa mente e que possamos estar inteiramente sintonizados naquilo que o Senhor quer falar para nós nesta noite. É por isso que nós rogamos, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Você deve conhecer uma história muito curiosa. Aliás, é difícil ter algo novo debaixo do sol, não é verdade? Como diria o nosso sábio Salomão. Mas é uma história que eu gosto muito, da Idade Média. Diz a história que uma mulher foi assassinada. Em realidade, quem havia assassinado a mulher era uma pessoa muito distinta da sociedade. Então o que fizeram foi tentar camuflar o crime e encontrar algum bode expiatório. Alguém muito simples, alguém sem nenhum destaque, para que ele pudesse levar a culpa e então a sociedade seguiria o seu curso normal. Encontraram esse pobre coitado, trouxeram esse pobre coitado para o tribunal. Ele deveria pagar por esse crime. De repente estava tudo montado, ele sabia que dificilmente iria escapar dessa situação, ele já estava enxergando a forca logo ao longe. E o juiz, tentando tornar aquele julgamento o mais transparente, entre aspas, ele resolve dizer o seguinte: meu jovem, eu sou um juiz muito religioso, por isso eu vou deixar o seu destino nas mãos de Deus. Pegou 2 pedaços de papel, num deles escreveu culpado, e no outro pedaço de papel escreveu inocente. Pelo menos é o que ele disse. Eu vou tomar um pedaço de papel e escrever culpado, e no outro eu vou escrever inocente. Eu vou colocar sobre a mesa e você vai tirar um papel. Deus vai conduzir essa situação. E aquele que você vai pegar é aquele que vai dizer realmente se você é culpado ou inocente. A promessa era talvez interessante para a situação dele, não é? Mas o juiz agiu de má fé e escreveu culpado nos 2 pedaços de papel. De repente o homem se aproxima da mesa e ele precisa tirar um deles. Ele desconfia que algo está errado. Ele desconfia que já estava tudo tramado, tudo pronto. E de repente, ao escolher um dos papéis, ele leva o papel à boca e o engole imediatamente. E todos que estavam naquele tribunal começaram a ficar preocupados, mas e agora? Como que nós vamos saber qual que é o veredito, qual que é a sentença, se ele é culpado, se ele é inocente? E começaram a reclamar com ele. E ele disse: olha, é muito simples. Nós vamos abrir o papel que está sobre a mesa e ele será exatamente o oposto daquele que eu escolhi. Bom, existem situações em que é possível sair de um julgamento injusto, de um julgamento que não condiz com o direito, vamos dizer assim,
Mas os evangelhos trazem para nós um relato de um julgamento também injusto, que teve um final diferente. Aliás, os evangelhos, eles não são biografia de Jesus. Se os evangelistas quisessem fazer biografia de Jesus, eles seriam muito infelizes. Evangelho de João, por exemplo, 50% do conteúdo de João trata apenas de uma semana na vida de Cristo. A semana de sua paixão. Não é biografia. A ênfase do autor não é cobrir os aspectos históricos do personagem Cristo. Lucas, por exemplo, 40% do seu conteúdo trata da viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém, e você sabe o que ele foi fazer em Jerusalém. Os evangelhos, eles focam de maneira muito especial no julgamento de Jesus. Existem fatores legais que os evangelhos demonstram, que eles tratam. Existia o tribunal judaico nesse julgamento de Jesus, e a acusação sobre Jesus nesse tribunal era uma acusação teológica. Jesus blasfemava. Havia também o tribunal romano, e nesse tribunal a acusação era política. Jesus era acusado de sedição. Mas os evangelistas não tratam apenas os fatos em sua superfície. Eles também apontam motivos profundos. Além deles tratarem dos fatores legais, eles mesclam esses fatos legais com os desvios morais que estavam nos bastidores desse julgamento. No procedimento legal, a vítima foi presa, acusada, examinada, chamaram-se testemunhas, o juiz deu veredito e pronunciou a sentença. Mas isso não é tudo. Os evangelhos gastam muito mais tempo mostrando não apenas essa superfície legal, mas a profundidade dos fatores morais. O preso não era culpado das acusações. As testemunhas eram falsas. A sentença de morte foi um erro judicial. Esses desvios morais eram também pessoais. Líderes judaicos, Pilatos, não eram apenas representantes políticos ou religiosos cumprindo seus deveres oficiais. Eles eram seres humanos, caídos, levados pelas mesmas paixões sombrias que governam a mim e a você. Assim como eles, por trás da fachada das nossas ações, existem motivos ambíguos, profundos. E os evangelistas, eles objetivam expor claramente o julgamento em seus bastidores, os pecados secretos que envolviam o julgamento. Mas antes de nós falarmos dos líderes judaicos e de Pilatos, que eu já citei, os evangelhos começam falando, desvendando os motivos secretos de alguém que participa ativamente nesse processo de julgamento. Não julgando, mas preparando terreno para o julgamento. Ele é Judas. Judas, segundo os evangelhos, entrega Jesus aos líderes judaicos, para que o julgamento possa começar. Se a Quinta-feira Santa vai ser para sempre lembrada como a noite em que Jesus foi traído, segundo 1 Coríntios 11, 23. Judas será sempre lembrado como aquele que traiu. Curiosamente, nas 3 listas dos 12 discípulos, providas por Mateus, Marcos e Lucas, Judas aparece sempre em último lugar. Atos, no capítulo 1, verso 16, eu gostaria que você abrisse nessa passagem. Nós temos uma descrição interessante de Judas. Atos capítulo 1, verso 16. Atos 1, 16 diz assim: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas. E como o texto chama Judas? Judas, que foi
o guia daqueles que prenderam Jesus. Esta é a sua culpa. Ele é o guia daqueles que prendem a Jesus. Espere aí, mas falar de culpa é um pouco estranho? Abra comigo agora em São João, Evangelho de João, no capítulo 13. Vamos pensar alguns textos rapidamente. João, capítulo 13. Segundo João, capítulo 13, verso 11, nós lemos que Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Jesus de antemão conhecia a identidade do seu traidor. Além disso, o verso 18 me diz o seguinte: não falo a respeito de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, é antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus não apenas conhecia a identidade daquele que haveria de traí-lo, mas a traição de Judas era um cumprimento da própria Escritura. Além disso, o verso 27 diz o seguinte: e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faze-o depressa. Ora, três coisas curiosas. Jesus sabia a sua identidade antes do traidor agir. A sua atuação era um cumprimento profético da Escritura. Satanás o instigou. Me parece que esses três textos me dizem que Judas não era tão culpado assim. Ele deveria cumprir o que a Escritura disse. Era Satanás que estava agindo dentro dele. Mas o fato de sua traição ter sido predita nas Escrituras não significa que ele não era um agente livre. Assim como as predições do Antigo Testamento acerca da morte de Jesus Cristo também não significaram que Jesus não tivesse morrido voluntariamente. Por mais fortes que tivessem sido as influências satânicas sobre Judas, deve ter existido uma época na qual ele se expôs a essas influências. Lutero disse certa vez um pensamento lapidar: eu não posso evitar que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que eles façam um ninho sobre ela. Me parece que Judas permitiu que sua cabeça se tornasse ninho de Satanás. Além disso, Jesus claramente o considerou responsável por suas ações, pois até o último instante, lá no cenáculo, ele fez um apelo final. Mas mesmo frente a esse apelo, Judas foi cínico e traiu seu mestre através de um beijo. Ele usou o símbolo da amizade para destruir essa amizade. No final, o relato bíblico diz que Judas condenou-se a si mesmo. Ele reconheceu o seu crime. Ele traiu o sangue inocente. Devolveu o dinheiro pelo qual tinha vendido a Jesus e se suicidou. É o relato de Mateus 27, 3-5. Alguns acreditam que Judas tenha agido dessa maneira, eu me refiro à sua traição, por causa de uma desilusão política. Ele acreditava que Jesus seria o grande rei, libertador de Israel, e quando ele percebeu que Jesus não faria isso, Judas, ele se desiludiu e resolveu entregar os pontos. Outros pensam o contrário, pensam que como Jesus não agia, como Jesus não tomava frente, não lutava, Judas pensava que a sua traição poderia ser um empurrãozinho, uma forma de fazer com que Jesus reagisse, e quando os soldados fossem prendê-lo, Jesus iria realmente demonstrar seu poder, estabelecer o reino nesse mundo, e Judas seria para sempre agradecido como aquele que deu uma mãozinha para Jesus, como aquele que provocou todas essas coisas. Ocorre que quando essas imaginações possíveis de Judas não ocorreram, ele viu o mestre sendo preso e levado à morte, ele realmente se desiludiu e se matou, se suicidou. Bom, tudo isso
é apenas uma imaginação nossa ao lermos o Evangelho, mas há algo muito claro que o Evangelho indica. O Evangelho não nos dá indícios claros de uma motivação política de Judas, mas de uma falha moral muito forte. Confira comigo o capítulo 12 de João. Nos primeiros versos do capítulo 12 de João, nós vemos, a partir do verso 3, que Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Esses são os fatos que estão na superfície. Mas os evangelhos, inclusive João, ele quer mostrar o que está na profundidade, nas motivações, nas questões morais. E ele diz: Judas não disse isso porque tivesse cuidado para com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, sendo o tesoureiro do grupo, ele tirava o que nela se lançava. João me diz que a fala de Judas não era um ato tão generoso. Mas o que eu acho mais curioso nessa história não está em João. Veja comigo esse trecho paralelo em Marcos no capítulo 14. Em Marcos no capítulo 14, nós temos do verso 3 ao verso 9, um relato paralelo daquilo que nós acabamos de ler no Evangelho de João. O curioso é que em Marcos e também no relato de Mateus, esse trecho da unção de Jesus aparece como introdução para a traição de Judas. Há um paralelo direto entre a reclamação de Judas pelo desperdício do perfume e a sua traição. E o que é curioso é que nos versos 10 e 11, logo na sequência da história, nós lemos: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Segundo o relato dos evangelhos, nós não podemos ler todos os textos aqui, mas você sabe de cor e salteado qual foi o valor pelo qual Judas vendeu a Jesus? 30 moedas de prata. Esse foi o trato, a negociação. Ora, versos anteriores, Judas reclamava que o preço de nardo puro, quase que o salário de um ano, foi desperdiçado, segundo a ótica de Judas. Mas ele resolve vender a Jesus por 30 moedas de prata, que segundo Êxodo no capítulo 21, 32, é o preço de um escravo. Aqui nós temos um paralelo muito claro do desprendimento de Maria, que resolve gastar um ano de salário, e a absurda ganância de Judas, que chega ao ridículo de vender o mestre por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Inflamado pelo desperdício do salário de um ano, Judas vende a Jesus por menos de 1/3 dessa mesma quantia. É curioso, não é? Como que nós temos o contraste. É a ganância que move Judas. É a ganância que leva Judas a vender o mestre e entregá-lo aos líderes judaicos. Sabe? Pela ganância, muitas pessoas também estão sacrificando a sua saúde. Pelo ganho do dinheiro, dos bens materiais, muitos têm sacrificado a sua família. Por causa da ganância financeira, muitos têm sacrificado o relacionamento com os filhos.
Muitos têm sacrificado o seu relacionamento com Deus e muitos têm sacrificado a sua própria honra. Na busca do ganho material, seres humanos têm descido às profundezas da depravação. Magistrado tem vendido a justiça por subornos. Políticos têm usado o seu poder para concessão de bons contratos. Espiões têm entregado aos inimigos os segredos do seu próprio país. Líderes supostamente religiosos têm transformado a religião em uma empresa comercial. O cínico diz: todo mundo tem o seu preço. Judas não foi exceção. Jesus disse anteriormente que era impossível servir a Deus e ao dinheiro. Judas escolheu o dinheiro. E muitos outros têm feito o mesmo. Eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 14 e ler com você os versos 10 e 11 novamente. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Marque essa palavra. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. E nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Marque também essa palavra. Judas, pela sua ganância, entrega Jesus aos principais sacerdotes da época. Ele está agora nas mãos dos líderes judaicos. Os evangelhos, novamente, não relatam apenas os fatos da superfície, mas os motivos profundos. Jesus diz em São João capítulo 19, verso 11, para Pilatos: quem me entregou a ti, maior pecado tem. A culpa dos líderes judaicos era muito grande. Jesus, logo no início, havia perturbado o estabelecimento judaico. Para começar, ele era tremendamente irregular. Ele se dizia rabi, mas ele não havia entrado pela porta certa. Ele não havia subido a escada certa. Ele não tinha credenciais, ele não tinha autorização apropriada. Ele tinha um comportamento provocante, andava com gente de má fama, festejava ao invés de jejuar, profanava o sábado com as suas curas. Ele não apenas desrespeitava as tradições, ele criticava os fariseus, porque eles exaltavam a tradição, colocando-a acima das escrituras. Eles, dizia Jesus, se importavam mais com o regulamento do que com as pessoas, mais com a purificação cerimonial do que com a purificação moral, mais com as leis do que com o amor. E Jesus, de maneira muito enfática e livre, diz: vocês são sepulcros caiados. Bonitinhos talvez por fora, mas por dentro não há nada. Estas eram acusações ultrajantes. Ele se dizia, além disso, Senhor do sábado, dizia que conhecia a Deus o Pai, ele era até mesmo igual a Deus. Isso era uma grave blasfêmia. Portanto, segundo a acusação dos líderes judaicos, a doutrina de Jesus era herética. Seu comportamento era inadequado. Ele desviava o povo. Havia rumores de que ele estava sendo desleal e incentivava essa deslealdade a César. É por isso que na conversa dos líderes judaicos, o ministério de Jesus deveria ser freado, parado, antes que causasse maior dano. Veja, os líderes judaicos tinham bons motivos políticos, teológicos, éticos para exigir que ele fosse preso, julgado e condenado. Aliás, quando eles levaram Jesus para o tribunal, o próprio Jesus fizera algumas declarações blasfemas acerca de si mesmo. E eles ouviram com seus próprios ouvidos. Não era necessário mais as testemunhas falarem algo. Jesus era um blasfemo, confesso. Ele merecia morrer. Estava absolutamente claro. Ele era culpado e eles estavam com as mãos limpas. Esses eram os motivos da superfície. Mas na profundidade, os evangelhos demonstram que esses líderes não estavam nem um pouco interessados
nos motivos políticos, na verdade doutrinária, na pureza moral, existia um motivo profundo, escondido e camuflado. O próprio Pilatos detectou qual era esse motivo profundo. Marcos, no capítulo 15, é só mexer em algumas páginas. Marcos capítulo 15, verso 10. Nós temos a indicação do Evangelho sobre qual era o motivo profundo daqueles líderes judaicos. E o texto me diz sobre Pilatos: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Não eram motivos teológicos, não eram motivos políticos, não era a pureza da verdade doutrinária, era a inveja. Esse era o motivo pelo qual eles queriam eliminar a Jesus. Inveja é o lado inverso da moeda chamada orgulho. E todos que têm orgulho de si mesmo alimentam inveja dos outros. E os dirigentes judaicos, eles eram orgulhosos, racial, nacional, religiosa e moralmente orgulhosos. Eles tinham orgulho da sua longa história, do seu relacionamento especial com Deus. Tinham orgulho do seu próprio papel de líderes da sua nação. Eles tinham orgulho da sua autoridade. E é exatamente aqui que está o ponto do seu conflito com Jesus. A competição deles com Jesus era essencialmente uma luta pela autoridade. Não é isso que lemos no Evangelho? O que perguntam os líderes judaicos a Jesus? Com que autoridade fazes estas coisas? Quem deu autoridade a você? Jesus havia desafiado a autoridade deles, porque ele possuía uma autoridade diferente que faltava a eles. Ele tinha autoridade para ensinar sobre Deus, expelir demônios, perdoar pecados, julgar o mundo. Em tudo isso, ele era completamente diferente deles, porque a única autoridade que eles tinham era apelar para outras autoridades. Eles se sentiam ameaçados por Jesus, porque Jesus minava o prestígio deles. Jesus acabava com o domínio que eles tinham sobre o povo, sobre a autoconfiança deles, o seu autorrespeito, enquanto tudo isso ficava intacto no lado de Jesus. A autoridade de Jesus ameaçava a autoridade deles, e eles precisavam eliminá-lo. Você não acha que essas mesmas paixões, esses mesmos motivos, também nos governam? Não nos governam? Nós também queremos eliminá-lo, porque ele é um intruso em nossa vida privada. Ele exige a nossa homenagem, ele tem expectativa da nossa obediência, ele tem autoridade sobre o nosso tempo. Você deve guardar o sábado. Ele tem autoridade sobre os nossos recursos. Você deve devolver os dízimos e ofertas. Ele tem autoridade sobre o nosso relacionamento amoroso. Você precisa se preservar puro para o casamento. Ele tem autoridade sobre o nosso estilo de vida. Você precisa se alimentar, agir e se vestir da maneira adequada, como a Bíblia pede. Ele tem autoridade sobre a nossa vida. E tudo isso ameaça o nosso senso de independência. Nós também queremos eliminá-lo. E em São João, no capítulo 18, no verso 35, nós lemos a sequência da história. João 18, verso 35. Estamos lá em Pilatos agora. Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes, o que eles fizeram? Te entregaram a mim. Guarde essa palavra. O que Judas fez com Jesus? Entregou Jesus aos líderes judaicos, pelo principal motivo da ganância. O que os líderes judaicos fazem com Jesus? Entregam Jesus a Pilatos. Qual o motivo?
inveja. Ele desafiava a autoridade deles. E agora chegamos ao último personagem nessa trama, que é o julgamento de Jesus, Pilatos. Nomeado governador romano da província fronteiriça da Judéia pelo imperador Tibério, durante 10 anos, Pilatos fora um hábil administrador, famoso, senso de justiça tipicamente romano. De acordo com os relatos históricos, ele era inflexível, cruel e obstinado. Seu principal objetivo era manter a lei, manter a ordem e conservar os judeus perturbadores firmemente sob controle. Para isso, ele implacavelmente suprimiria qualquer tumulto ou qualquer ameaça de motim. Sabendo desses traços da personalidade de Pilatos, os dirigentes judaicos acusam a Jesus, dizendo que Jesus estava pervertendo a nação, vedando o pagamento de tributos a César e afirmando ser rei. Você pode conferir isso em Lucas, no capítulo 23. Lucas 23. Essas acusações estão descritas no verso 2. Como eles colocam essas acusações, Pilatos, em seu senso de justiça, ele não pode deixar de dar ouvidos às acusações. Mas o que os evangelhos deixam claro, nesse capítulo 23, são 2 pontos muito nítidos. Em primeiro lugar, Pilatos estava, no seu contato com Jesus, completamente convicto da inocência de Jesus. Por 3 vezes, ele afirma a inocência de Cristo. Veja comigo o verso 4 do capítulo 23. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Verso 13 a 15. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele, dos crimes de que o acusais. Segunda vez. Terceira vez, verso 22. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal este fez? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Está bem claro que Pilatos consegue perceber que Jesus é inocente. Se há alguma dúvida, Mateus no capítulo 27, 19, nós temos o relato de sua esposa, que sonhara com o julgamento de Jesus e disse: não coloque as suas mãos nesse justo. Esse ponto está muito claro. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Mas o segundo ponto que o capítulo 23 de Lucas enfatiza é o comportamento evasivo de Pilatos, que a todo custo não queria tomar partido. Ele queria evitar sentenciar a Jesus, porque ele acreditava que Jesus era inocente. Mas ao mesmo tempo, ele queria evitar, exonerar a Jesus, porque os líderes judaicos acreditavam que Jesus era culpado. Como ele podia agradar a sua consciência e os dirigentes judaicos ao mesmo tempo? Como conciliar esses 2 fatores irreconciliáveis? Nós vemos ao longo dos evangelhos 4 evasões muito claras. A primeira tentativa dele era transferência de responsabilidade. Nos versos 5 a 7, nós lemos, só para adiantarmos a história, que Pilatos descobre que Jesus é da região da Galileia. E então ele manda Jesus para ser julgado por Herodes. Ele quer mandar o problema para Herodes, para que ele não tenha que resolver. Mas o texto diz que Herodes não resolve nada, ele devolve Jesus. Então Pilatos tem um outro problema. E agora no verso 16, nós vemos Pilatos com o segundo comportamento evasivo. Ele toma meias medidas. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Ele quer agradar
a multidão com algo menor que a penalidade máxima. Ele manda açoitar a Jesus, castigá-lo. Mas esse comportamento evasivo também não resolve o problema. E quando vamos para Mateus 27, 15 a 18, nós vemos Pilatos no seu terceiro comportamento evasivo. Era costume na Páscoa libertar um prisioneiro. E então ele pensa, Barrabás, ele é muito conhecido, todos sabem do terrível comportamento de Barrabás. Eles vão escolher Barrabás. E então ele pergunta, obviamente, qual dos dois será solto? Mas para sua surpresa, a multidão escolhe Barrabás. O seu quarto comportamento evasivo está nítido no capítulo 27, verso 24 de Mateus. Capítulo 27, no verso 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, depois de tantas tentativas, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Perceba que é interessante notar, volte no capítulo 23, 3 expressões que explicam esse comportamento de Pilatos. Nos versos 23 a 25, por que que ele capitula à vontade da multidão? Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Confira comigo 3 expressões muito curiosas. No verso 23, você tem o clamor deles. No verso 24, você tem o pedido deles. No verso 25, você tem a vontade deles. Tudo era deles. Nada era de Pilatos. Era o clamor deles, era o pedido deles, era a vontade deles. Pilatos queria soltar a Jesus, sabia que ele era inocente, mas ele também queria contentar a multidão. Era o clamor deles, a vontade deles, o pedido deles. Se você não nos agradar, você não é amigo de César. Essa foi a ameaça do capítulo 19 de João, verso 12. Entre a escolha, entre a honra e a ambição, entre o princípio e a conveniência, Pilatos, ele escolhe o caminho mais fácil. Ele já estivera em dificuldades com o imperador em 2 ou 3 ocasiões prévias. Ele não queria arriscar mais uma. Claro, Jesus era inocente. A justiça exigia a sua liberdade. Mas como ele poderia patrocinar a inocência e a justiça? Se fazendo isso, ele estaria negando a vontade do povo, o clamor do povo, o pedido do povo. Como ele poderia perder o favor imperial? Então sua concessão se afogou nas altas vozes da racionalização. É fácil condenar Pilatos, não é verdade? E passar por alto nosso comportamento igualmente tortuoso, que quer agradar os outros. E nós ansiamos então evitar a dor de uma entrega completa a Cristo. Nós também procuramos subterfúgios. Nós também temos comportamento evasivo. Nós também deixamos a nossa decisão nas mãos dos outros. E então no capítulo 19, no verso 16 do Evangelho de João, nós temos a palavrinha-chave que permeia toda a história do julgamento de Cristo. Capítulo 19, verso 16. Então Pilatos o entregou, marque essa palavra, o entregou para ser crucificado.
Pilatos entregou Jesus para ser crucificado por causa de sua ambição e sua covardia. Curiosamente, olhando para o cenário desse julgamento, o único personagem inocente foi aquele que foi declarado culpado. Claro, Jesus já havia predito essa sentença. Veja comigo Mateus capítulo 26, verso 2. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será o quê? Entregue. Jesus está profetizando. O termo central de ser entregue permeia todos os evangelhos. Judas o entrega aos líderes judaicos por causa de sua ganância. Por sua vez, os líderes judaicos entregam Jesus a Pilatos por causa de seu orgulho, sua inveja. E finalmente, Pilatos o entrega para ser crucificado por causa de sua ambição, sua covardia. É natural nós encontrarmos desculpas para eles, porque quando nós vemos a face deles, nós enxergamos a nossa própria face. Se estivéssemos no lugar deles, teríamos feito o mesmo. Em realidade, nós o fizemos. No hino 59 do nosso inário, nós cantamos: estavas lá ao pregarem meu Jesus? E a resposta é: sim, estavas lá. Estavas lá. Não apenas como espectadores, mas também como participantes, culpados, tramando, traindo e entregando-o para ser crucificado. À semelhança de Judas, nós também sacrificamos Jesus à nossa ganância. À semelhança dos sacerdotes, sacrificamos Jesus à nossa inveja. E à semelhança de Pilatos, sacrificamos Jesus à nossa ambição. Nós podemos tentar tirar nossas mãos através da água, como fez Pilatos, lavá-la na água e dizer que não temos nada a ver com isso. Mas há sangue em nossas mãos. Nós também matamos a Jesus. Sabe, antes de nós começarmos a ver a cruz como algo feito para nós, e sentirmos profunda gratidão, porque Jesus está lá no nosso lugar, nós precisamos ver a cruz como algo feito por nós. E esse sentimento nos leva ao arrependimento. Felizmente, irmãos, esse não é o final do relato dos evangelistas. Felizmente, essa é apenas uma visão parcial da morte de Cristo. Porque embora os seres humanos sejam responsáveis ativos na morte de Cristo, Ele não morreu como mártir. Ele foi à cruz, espontânea e deliberadamente. Desde o início do seu ministério, esse caminho já estava indicado. No seu batismo, Ele se identifica com os pecadores. Ele já demonstra o caráter de sua morte. Na sua tentação, no deserto, Ele se recusa a se desviar do caminho da cruz. Bem que Satanás tentou, não é verdade? Você não precisa ter todo esse sacrifício. Morrer pendurado numa cruz, você pode ter tudo isso que você veio buscar. Se prostrado, me adorares. Você não precisa escolher o caminho mais difícil. Mas Jesus escolhe. Ele não quer atalhos, Ele quer a cruz. Ele predisse inúmeras vezes seu sofrimento e morte. Ele queria dar a sua vida. Não é isso que lemos no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, 17 a 18. Leia comigo. Evangelho de João, capítulo 10, versos 11, 17 e 18. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E no verso 18, ele enfatiza: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
Nós temos aqui um outro aspecto da palavra entregar. Leia comigo alguns textos. Gálatas, no capítulo 2, no verso 20. Nós lemos algo curioso, num texto muito conhecido, que nós falamos de cor. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo, a palavrinha-chave de novo, ele se entregou. Ele se entregou. Não é isso que vemos no relato da cruz? Jesus com os braços abertos. Ele diz: Pai, em tuas mãos, eu entrego, a palavrinha-chave dos evangelhos novamente, eu entrego o meu espírito. É Jesus quem se entrega, segundo o relato dos evangelhos. Mas em Romanos, no capítulo 8, no verso 32, nós temos algo complementar aqui. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, a palavra-chave. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Jesus se entrega, o Pai entrega. Octavius Wilson disse algo lapidar: quem entregou Jesus para morrer não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por tremor, não foram os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. Nós temos um aspecto complementar da entrega. Judas entrega a Jesus, os líderes judaicos entregam a Jesus, Pilatos entrega a Jesus, mas esse é apenas um aspecto que é complementado pela visão de que o próprio Jesus se entrega, o Pai o entrega. Esses são os dois olhares que complementam o nosso olhar da cruz. No nível humano, é Judas quem entrega aos sacerdotes. São os sacerdotes que entregam Jesus a Pilatos. É Pilatos quem entrega Jesus para ser morto. Mas no nível divino, é o Pai quem entrega. É Jesus quem entrega a si mesmo para morrer em nosso favor. Esse relato duplo, paradoxal, deve ser conservado neste paradoxo. Porque quando nós olhamos apenas o nível divino da morte de Cristo, nós distorcemos a realidade da cruz e não conseguimos valorizar o amor de Deus, porque não conseguimos levar em conta a minha responsabilidade, a minha culpa, a minha maldade. Eu entreguei a Jesus para morrer. Eu consigo entender quem eu sou, o quão mal eu sou. Mas eu também tenho que olhar para o nível divino. Porque se eu olhar no nível apenas humano, eu enxergo Jesus como mártir e não como Salvador. Eu não consigo entender quem Deus é. Através desses dois olhares para a cruz, eu consigo enxergar a minha identidade e a identidade de Deus. A minha identidade é terrível. Eu sou maligno, pecaminoso. Eu entrego Jesus para morrer. Mas eu também consigo compreender a identidade de Deus que entrega a Jesus que entrega a si mesmo em seu extraordinário amor. E eu quero terminar a reflexão desta noite, finalmente, capítulo 2 de Atos. Capítulo 2, versos 22 e 23. Veja só como Pedro, ele sintetiza esses dois olhares da cruz. Ele mantém esse olhar paradoxal que une o nível humano e o nível divino. Varões israelitas, atentai a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Perceba agora o nível divino. Sendo este entregue
pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Agora o nível humano. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Os dois olhares da cruz, o olhar de Deus em sua presciência, que entrega Jesus, e o olhar humano, que entrega e mata a Jesus. Essa é a pregação de Pedro. E como ela termina? Através desse olhar da cruz. No verso 37, o povo, ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E a resposta de Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o poder do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quando eu olho para a cruz, no olhar humano e divino, eu fico assombrado com a minha maldade e com o amor de Deus. Eu não posso perguntar outra coisa, senão o que eu faço com isso. E a resposta de Pedro, ela sintetiza para nós algumas atitudes. Quando olhamos para a cruz, olhamos a nossa maldade. E eu creio que é importante, nesta noite, pedirmos perdão a Deus pela nossa ganância, pelo nosso orgulho, pela nossa ambição. Pedir perdão a Deus pelos pecados que só você conhece. Pedir perdão a Deus por pensamentos que só você tem. Talvez existam pessoas aqui que ainda não tomaram uma decisão. E a decisão, ao olhar para a cruz, é de que eu devo me batizar. Existe alguém aqui que não tomou essa decisão ainda? Quando eu me batizo, eu resolvo entregar-me a Jesus de maneira diferente. Na minha vida de maldade, tudo que eu faço é entregar Jesus para ser morto. Mas através do batismo, eu entrego a mim mesmo para que eu seja morto. Talvez vocês, a maioria daqui, eu creio, estão batizados, mas precisam receber o dom do Espírito Santo. Pessoas que um dia se batizaram, um dia se arrependeram, mas hoje estão vazias, sepulcros caiados, que vivem na hipocrisia da vida. E o convite para você e para mim é o recebimento diário do dom do Espírito Santo. Sabe, as palavras mais bonitas, para mim, são fechadas através do verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Você está longe? Você está caminhando por caminhos distantes, longe de Deus? A promessa é para você também. Porque o Senhor nosso Deus está te chamando, mesmo que você esteja longe. Arrependa-se, batize-se e receba o dom do Espírito Santo. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós ficamos assombrados ao lermos nas páginas do Evangelho e reconhecermos o quão malignos somos, o quão maldosos somos, quão pecaminosos somos a cada momento. Entregamos também Jesus Cristo para morrer, por conta de nossa ambição, de nosso orgulho,
de nossa ganância, Senhor Deus. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos também para a misericórdia do Pai, para a misericórdia do Filho, que se entregam para a nossa salvação. É por isso que neste momento, Pai, nós queremos nos arrepender. Nós queremos mudar os nossos caminhos. Nós queremos parar de entregar Jesus à morte e nos entregarmos para que possamos morrer, a fim de que Cristo viva em nós. Pai, abençoa as pessoas que estão aqui, que porventura ainda não decidiram pelo batismo, que eles possam tomar essa decisão. Pai, ajuda a nós outros, que já passamos por essa experiência, a nos enchermos a cada dia com o poder do Seu Espírito. É possível, Senhor, que muitas pessoas estejam longe nesta noite, mas nós rogamos que o Senhor Deus do céu nos chame e converta a nossa vida e o nosso coração para todo sempre. Amém.